Convido a todos para que nesse momento fechem os seus olhos, que possamos respirar profundamente, trocando as energias do nosso corpo, que a gente consiga visualizar as nossas células sendo trocadas a cada respiração e expiração, as energias do nosso corpo se renovando. E essas novas energias, elas vão purificando também todo o nosso sentimento, tudo aquilo que nos conecta junto à espiritualidade. Esse canal vai ficando mais estreito, mais próximo. E vamos sentindo a presença da espiritualidade amiga nesse momento, dos nossos mentores, que essa falange de espíritos que nos atendem, que nos acompanham, se façam presentes. E vamos agradecendo esses mentores, o nosso mentor individual, companheiro que está conosco, nos auxiliando em nossa encarnação há muito tempo, os mentores deste trabalho, do Espírita Soul, que nos inspiram, que cuidam de nós, que nos auxiliam também nos momentos de dificuldade, que nós possamos nos lembrar dos ensinamentos do Evangelho, de cada lição aprendida a cada momento de encontro que nós temos aos domingos, e que nós possamos criar uma malha de conexão mental neste momento, que faz com que estejamos também mais próximos e mais conectados. Assim como também vamos nos ligando aos mentores do nosso lar, irmãos que cuidam de nós e da nossa família, nos auxiliando neste ambiente que é o primeiro local de aprendizagem de todos nós. E que com a companhia desses irmãos, à frente da nossa casa, possamos abrir as portas do nosso lar para que as equipes responsáveis pela limpeza, proteção e higienização se façam presentes. Que esses irmãos, representados pelos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, possam adentrar em todos os ambientes, passando pela sala, pela cozinha, pelos banheiros, quartos, todos os locais de nossa casa sendo limpos e purificados para este Evangelho. Que eles possam retirar toda e qualquer forma, pensamento, miasma, qualquer tipo de negatividade que estejam nesses ambientes, deixando tudo muito limpo, tudo purificado, receptivo para as boas energias que vamos inserir durante esta noite. À frente da nossa casa, voltamos e saudamos Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, pedindo também a ele que deixe um dos seus soldados à frente da nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade e permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. Dessa forma a gente visualiza a nossa casa envolvida em uma redoma, protegida. No seu topo é hasteado uma bandeira branca, é visto também um farol reluzente para todas as dimensões possíveis, para que a espiritualidade, todos os amigos necessitados da palavra, do aprendizado da noite de hoje, possam se fazer presentes, nos acompanhar. Vamos também nos ligando às falanges espirituais de Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, e vamos sentindo a presença querida dos irmãos, dos primeiros cristãos, aqueles amigos que estiveram com Cristo, que estiveram com Jesus durante o seu processo de evangelização na terra, a Paulo, Maria de Magdala, em especial a
Pedro, aquele que nós vamos falar bastante no Evangelho de hoje, que graças à solidez do trabalho de evangelização desses irmãos, hoje nós podemos estar reunidos falando sobre as boas novas, falando sobre Jesus. Vamos também sentindo a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré, e todo o seu carinho, que nos acalma, que nos tranquiliza, nos traz paz ao coração, principalmente nos momentos em que nos encontramos angustiados, em sofrimento, com dores, que possamos nos lembrar da sua presença e do seu amparo. E a luz do Cristo radiante chega até nós, nos abraça, nos conforta e nos traz alegria, alegria de viver, alegria e esperança no amanhã, naquilo que podemos realizar ainda em vida, naquilo de bom que podemos trazer para nós, para os irmãos à nossa volta, calcados no Evangelho de Jesus e nos ensinamentos trazidos também pela doutrina espírita. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por este encontro, por termos saúde, pelas oportunidades que recebemos todos os dias. Dizemos do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e damos por iniciado o Evangelho de hoje neste momento. E vamos lá, bora! Pois é, a Alice ela ganhou uns presentinhos da mãe dela, veio me contar toda radiante, sabendo que estamos aqui no ar. A Michelle falando que sentiu falta do Evangelho, está acostumada a edificar a semana dela com o Evangelho e sozinha não é igual. A Lani também falando aqui que ficou faltando alguma coisa. Também senti essa falta. Mas estamos aqui todos para startar essa semana bem agora, né? Boa noite a Zezé, que está lá no YouTube com a gente. A Renata Ferreira também. Vou até tirar o tema aqui do YouTube, que eu digitei errado, então não considerem aí no YouTube o tema, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Boa noite, Helen. A Carla começando a seguir a gente, entrou aqui no Evangelho também. Seja bem-vinda, viu, Carla? Carol, Leonardo, Ari, que está sempre conosco também. Então vamos lá. Tema de hoje, nós vamos tratar e falar sobre as profecias e sobre as revelações. O objetivo do Evangelho de hoje não é falar de uma forma geral de profecias e revelações. Ela tem um foco específico, que é Jesus, né? Eu vou trazendo esse foco específico das profecias, até porque, querendo ou não, também tem aquela questão do judaísmo, dos judeus da época não acreditarem que Jesus fosse o Messias, mesmo tendo algumas profecias fizeram com que eles acreditassem que Jesus fosse aquele guerreiro e tudo mais, e no fim das contas não veio. Mas tinham profecias também, eu vou trazer hoje, profecias que diziam que ele seria uma pessoa transformadora, não a questão da guerra, né, como se esperava, não como esse salvador, mas como um salvador como de fato ele foi, né? O salvador do povo judeu, e hoje podemos dizer
um salvador do mundo, no sentido do que ele deixou de ensinamento, né? Então eu vou trazer primeiro uma passagem do Evangelho de Mateus, depois eu vou até repetir ela algumas vezes não, mais uma vez explicando ela direitinho, e aí a gente vai destrinchando isso. Então vamos lá. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias ou algum outro profeta. E aí Jesus continuou: Mas e vocês? Quem dizeis que eu sou? E aí Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho vivo de Deus. Jesus então lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares sobre a terra será ligado sobre os céus, e o que desligares sobre a terra será desligado nos céus. Então as escrituras sagradas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, possuem diversas profecias. Essas profecias são também de ordem moral, que é o que interessa para a gente dentro do Espiritismo, né? São de ordem moral e elas se concretizaram ao longo do tempo. Com isso, essas profecias reforçaram também os ensinamentos éticos, os ensinamentos espirituais básicos que nós temos também trazido por Jesus e pelo Espiritismo. Essa que Jesus faz de si mesmo, que eu trouxe agora, está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 20, é uma dessas profecias, né? Ele fala de si e fala também de Pedro. Mas a gente, como eu já disse, volta a ela depois para a gente poder entender e fazer uma correlação com as outras que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Porque eu quero antes mostrar essas outras revelações que fazem parte de uma ordem moral e que, como eu também disse, se concretizaram ao longo da história. Por exemplo, no livro de Jeremias, existe uma promessa de uma nova aliança em que a lei divina ela seria internalizada pelo povo. Então, ela diz o seguinte: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, o profeta Jeremias traz essa profecia como se fosse vinda de Deus, né? E hoje nós entendemos que não necessariamente vem de Deus essas profecias, considerando que existem inúmeros espíritos que podem fazer essa comunicação e, claro, os espíritos até de ordem mais elevada. E sendo um espírito de ordem mais elevada, a possibilidade daquela profecia se concretizar seria maior. E aí essa profecia ela acontece no Novo Testamento, tem uma continuação dela no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo ele menciona que os seguidores de Jesus, que têm a lei escrita, né, nos seus próprios corações, elas vivenciando, né, esse evangelho nas suas vidas, então não no papel, mas nos seus corações, na sua prática, faz com que essa profecia aconteça. E aí ele diz o seguinte: vocês mostram que são uma carta de Cristo. Então, Paulo fala sobre os apóstolos. Vocês mostram que são uma carta de Cristo, resultando do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito vivo, Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Bonito, né? É a aliança. Então, a vivência dos apóstolos seria essa aliança de Deus internalizada nesse povo, fazendo com que eles vivenciem o Pai. Então, Paulo está querendo dizer que essas provas
de ligação homem-deus não são ensinadas só nos livros, não são só deixadas como provas físicas no papel, mas no coração. A vivência é o exemplo desde sempre. Depois Jesus traz isso como prova viva e os apóstolos dão essa continuidade. Num outro exemplo, o profeta Isaías descreve um servo, e não um guerreiro, um servo, tá? Que sofreria pelas transgressões do povo, trazendo cura e redenção. Na passagem ele diz o seguinte: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então ele não está citando alguém daquela época, ele estava fazendo uma profecia sobre um servo, né, que viria a ser esse Salvador. E no Novo Testamento essa profecia acaba sendo vista cumprida na pessoa de Jesus, quando o sacrifício é interpretado pelo meio de redenção para a humanidade, que a gente tão bem conhece. E está lá, e ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Então essas profecias já indicavam, né, Jesus como Messias. Messias que mostraria ao homem qual que era a causa das suas feridas. Onde estariam as nossas transgressões na alma, né? Vivendo essas transgressões que deixariam a nossa alma doente. E essa salvação, qual que seria essa salvação? O olhar por nós, né? O vivenciar aquilo que Jesus deixou como exemplo de vida. Então essas feridas, elas seriam curadas por uma ordem moral e não material. E por último, o profeta Isaías dizia que o Messias seria uma luz para os gentios, trazendo salvação para todos os povos. E aí a passagem é: eu farei de vocês uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Poxa, eu trouxe todos esses textos aqui, não estou lendo nada, eu estou tão concentrado aqui no que eu estou falando, eu acabei esquecendo. Olha que doido. Deixa eu trazer aqui. Essa aqui acho que é a terceira ou a quarta? É a terceira, né? Já me perdi também. É essa aqui. Então, eu farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Eu passei a tarde inteira do domingo arrumando essas telas e esqueci. Parabéns para mim, né? Nota 10. E aí, no Novo Testamento, essa inclusão se realiza com a pregação do Evangelho aos gentios, né? Principalmente vinda por Paulo de Tarso. E aí a gente tem lá: então Paulo e Barnabé, eles responderam corajosamente: era necessário anunciar a vocês primeiro a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios. Então essas profecias, os seus cumprimentos, reforçam toda essa continuidade, a coerência que alguns ensinamentos, né, não são todos, mas alguns ensinamentos de ordem moral, deixa eu tirar aqui, de ordem moral, elas acabam tendo, né, a sua importância, e elas enfatizam toda a justiça divina, tudo aquilo que Jesus já nos ensinou, né, a misericórdia divina, a inclusão e a internalização dos preceitos de Deus em nós, no coração humano. E elas têm uma característica que é a de consolidar como pedra, né, segundo o próprio Jesus acabou trazendo nessa passagem que eu li, e os outros profetas também. A pedra que Jesus cita referenciando Pedro, né, sob a ótica da doutrina espírita, representa os fundamentos espirituais, as verdades eternas, essa base sobre a qual
se constrói toda a evolução moral e espiritual de cada um de nós, de toda a humanidade, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Se vocês estão falando, porque eu só estou falando hoje, né? Eu nem abri brecha para vocês falarem. Então vocês também não tem muito o que falar, né? Eu vou trazer ainda coisinhas para vocês darem os seus pitacos do jeito que eu gosto. Acabou, né? As telas. Acabaram as telas aqui. Não tem mais tela. Chega de tela. E aí vem Jesus, justamente nesse texto que eu fiz a leitura no começo, para a gente fazer essa compreensão dessa profecia também que ele traz sobre Pedro e a pedra. Vou ler de novo ela para vocês entenderem. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus perguntou: mas vocês, quem que vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus lhe diz: você é bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou. Essa revelação de que você me diz que eu sou o filho de Deus vivo, do Deus vivo, quem traz não é você, é o meu Pai que está no céu. Ou seja, você está dizendo isso por inspiração. Você está dizendo isso por essa, vamos dizer assim, né? Do jeito que a gente conhece como espírita, popularmente dizendo, pela mediunidade que você está canalizado, trazendo essa iluminação dessa informação, né? E aí eu também te digo que você, Pedro, filho do homem, é filho do homem. Você és Pedro, também é filho do homem. E sobre essa pedra, Pedro é a pedra, edificarei a minha igreja, e a porta do Hades, que seria todo o mal, não prevalecerá contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, ou seja, eu te dou a minha bênção, te dou os meus conhecimentos espirituais. O que ligares sobre a terra será ligado nos céus, e o que desligares sobre a terra será desligado no céu. Então Jesus reforça a Pedro esse símbolo da fé sólida. Na visão espírita, a igreja ela não se limita somente a uma instituição, mas a representação da edificação do reino de Deus nos corações dos homens, fundamentado na vivência do amor, da caridade. Então, a partir do momento que Jesus vira e fala: olha, pessoal, agora eu vou dividir vocês em dupla, vocês vão fazer um trabalho em dupla agora, vão ser espalhados aí pela região da Judéia, e vocês vão pregar e vão fazer o que eu faço em todos esses lugares. Como assim? Vou fazer o que você faz? Nós, tão simples, tão ignorantes, pessoas tão rústicas, como nós vamos fazer o que você faz? Mas a partir do momento que aquelas criaturas já tinham plena fé, plena certeza em Jesus e naquilo que eles viram ele fazer, era só dar continuidade naquele trabalho. E Jesus não precisaria percorrer tantos caminhos, porque aquilo já estaria pulverizado através dos apóstolos. E a concretização da pedra, através de Pedro, onde ele edificaria essa igreja, é justamente fazer com que as pessoas tivessem Jesus dentro dos seus corações e as certezas daquilo que os ensinamentos dele também trazem. Isso não abriria qualquer brecha, qualquer acesso às portas do Hades, Não tem como entrar o mal aí, porque o seu coração está cheio de luz, está cheio de Jesus, você tem as chaves do reino dos céus, então não há brecha. E quando você tem a chave do reino dos céus, você já tem todo o respaldo da espiritualidade, e não tenha dúvida de que Jesus olha por nós, Isso é muito lindo.
Então eu trouxe aqui deixa eu puxar aqui as enquetes. Aqui, primeira enquete. E aqui também. Vamos lá. As enquetes que eu trouxe nesses finais de semana. Você acredita que as revelações espirituais ainda acontecem hoje? A galera, a maioria, sim, através da intuição, sinais, a maioria. Sim, mas de forma sutil. Olha que legal, não acho que isso foi algo do passado, ninguém palpitou. E tenho dúvidas sobre isso, né? São as pessoas que de fato acabam tendo maiores dúvidas sobre como isso acontece ou se está acontecendo na sua vida, na vida das outras pessoas, como que isso pode influenciar, né? Então elas acabam ficando com o pé atrás da orelha, bem na pegada do São Tomé, né? Justíssimo. Compreensível, né? E aí a outra, eu queria que vocês falassem sobre essa outra, que é... Deixa eu puxar aqui. Tá aqui. Pronto. Coloquei no YouTube também. Você já sentiu que recebeu uma revelação ou intuição importante na vida de vocês? Acredito que a maioria de vocês tenham respondido essa enquete, né? Sim, mas eu não consigo enxergar daqui. Deixa eu abrir aqui no meu computador. A idade chegou, gente. Não enxergo mais no computador. Tô numa televisão vendo, pra vocês terem uma ideia. Sim, ela foi transformadora 53%, a grande maioria. Sim, mas ainda estou refletindo sobre isso 25%. Não, nunca percebi 11 e não sei identificar 11 também. Vocês que tiveram... que responderam, né? Não precisa ser que tiveram, mas qualquer um de vocês que responderam essa enquete, eu queria que vocês comentassem aí, né? Sobre isso. Para você que foi transformador, o que aconteceu na sua vida que isso te transformou? Para você que recebeu e que ainda está pensando, como que isso pode influenciar ou te auxiliar na sua vida? Por que ainda você tem essa dúvida? Você que não sabe identificar qual é a sua angústia, qual que é a sua dúvida relacionada nessa questão, né? Nossa, como que eu faço para perceber isso? Comentem aí, vou ler no final que a gente já está encerrando também a leitura do Evangelho, só para a gente fazer um apanhado geral sobre esse tema e não deixar passar essas enquetes super bacanas que eu trouxe para vocês. Beleza? Deixa eu voltar aqui, pronto. Então, todas essas passagens, como eu falei, como eu trouxe, né? Elas têm a pedra como uma figura de linguagem e ela representa a base firme sobre a qual se deve construir a evolução espiritual de cada um de nós, né? Reforçando que dentro do Espiritismo e dentro dos ensinamentos de Jesus, a base dessa pedra é vivenciar com amor, vivenciar a caridade, vivenciar as leis divinas em nossos corações. Mas a pedra também, em alguns momentos, ela foi rejeitada pelos construtores, né? As verdades espirituais nem sempre elas são bem recebidas, né? Muitas vezes elas acabam sendo incompreendidas. Olha aí, o pessoal respondendo que até hoje não consegue entender esse tipo de revelação. Mas se a gente for analisar com a inclusão do progresso moral, com a inclusão do progresso intelectual, essas verdades que às vezes as pessoas não compreendem, elas acabam se revelando muito importantes e acabam sendo transformadoras nas vidas das pessoas. Por exemplo, eu recebi uma informação que sei lá, vamos fazer de conta que a gente recebeu, foi num centro espírita e recebeu uma mensagem de uma pessoa que não conhece a gente, claro, né? Mas que fosse uma mensagem espiritual, de cunho espiritual. E que a gente olha assim e fala, não, mas eu não estou entendendo isso, né?
nossa, isso não parece ser para mim. Acontece, e mais frequente do que a gente percebe. Mas talvez porque a gente não esteja olhando para aquilo com os olhos que a gente deveria ter. Talvez porque a gente não está conectado ainda com a espiritualidade o suficiente para entender o que aquela mensagem quer trazer. Porque a hora que a gente está estreito, né, a hora que a gente está sempre ligado no orar e vigiar, e conectado em prece, vivenciando mesmo o Cristo no nosso dia a dia, a gente inevitavelmente está interligado à espiritualidade. E aí as coisas acontecem. E a gente começa a perceber também, né? Vou contar como a minha semana. Na semana passada eu tive uma semana profissionalmente falando muito xoxa. Eu dependo que coisas aconteçam para que o meu profissional desenvolva. E muitas vezes alheio à minha pessoa. Então eu tenho que aproveitar as coisas quando acontecem para que eu consiga me desenvolver bem profissionalmente. A semana passada foi uma semana muito ruim. Faço reportagens, né? Então se a cidade está parada, se não acontece nada, eu não tenho assunto para trabalhar. Quando começou essa semana, eu fiz uma prece na terça-feira, antes de chegar no trabalho, eu falei, olha, por favor, que essa semana seja produtiva, né? Porque, poxa, é tão ruim, né? Ser inativo, ficar parado e não conseguir mostrar as suas capacidades, as potencialidades. E aí a resposta foi uma avalanche, né? Foi uma semana incrível, assim, de muito aprendizado, onde eu pude desenvolver muita coisa. Errei muito também, mas eu consegui desenvolver muita coisa. E todos os dias da semana aconteceram coisas importantes, onde eu fui colocado, né, em situações onde eu precisava demonstrar o meu melhor. Então, quando a gente precisa, quando a gente pede e tem o merecimento também, as coisas acontecem, as oportunidades elas acabam chegando. Então é essa ligação que eu quero dizer para vocês, né? Não é só pedir. Eu raramente peço, né? Eu raramente faço uma oração para pedir coisas. Mas eu tava sentindo essa necessidade. E eu pedi e eu fui atendido, fui contemplado. Muito mais do que eu esperava, muito mais do que eu gostaria. Então, é isso, é pra gente justamente não perder essa fé, né? Pra gente entender essa conexão e essa esperança ficar sempre ativa. De que a gente tem esse estreitamento com a espiritualidade, que quando as coisas têm que acontecer, elas vão acontecer, e se precisar e tiver o merecimento, melhor ainda. Então, tudo isso faz a gente perceber essa necessidade desses fundamentos básicos na nossa vida, e que a gente possa sempre compartilhar, né? O amor sempre, a verdade sempre, a fé sempre, a caridade sempre. Eu já estou no emprego novo e 2 pessoas já vieram falar comigo sobre espiritismo. Não são espíritas, mas têm curiosidade, né? Então, não é porque eu fico pregando, eu não fico pregando. Minha pregação está aqui, né? Minha pregação da religião, da ciência e da filosofia espírita está aqui, no Espírita Soul. Mas o meu comportamento na minha vida faz com que as pessoas se questionem, né? Olha, tem alguma coisa aí. O que tem de diferente aí? O que ele faz? Por que ele é assim? Aí quando as pessoas veem que eu sou espírita, elas começam a fazer uma correlação também, né? Porque elas desconhecem o espiritismo, muitas vezes, e têm a curiosidade da questão da conexão. A maioria das vezes da curiosidade é a questão da mediunidade, é a questão da ligação com a espiritualidade, né? Então, se a gente seguir sempre Cristo como um modelo dessa construção, e também a base do que o Espiritismo nos traz, né, a gente consegue progredir sempre carregando esses princípios, sempre, né? E a gente tem que sempre perceber também a importância dessa pedra angular em nossas vidas. Qual que é a nossa pedra angular?
quais são as nossas referências, né? Se a minha referência são pessoas que possuem desvios de conduta, são pessoas que a gente vai ser lembrado por elas, porque a gente vai tentar se igualar a elas em alguns aspectos, né? E isso vai fazer com que as pessoas olhem pra gente também com um olhar de tipo meio torto, né? Não, mas que exemplo é esse, né? Mas que referência é essa? Se eu ouço músicas onde só tem palavras de baixo calão e as pessoas, eu faço questão de mostrar isso para as pessoas, é o exemplo que fica, né? Então tudo isso são pequenos detalhes às vezes que a gente não percebe, que fazem com que a gente seja referenciado. E a gente precisa sempre construir essa nossa evolução espiritual calcada para que o mundo seja um mundo mais justo, para que seja um mundo mais harmonioso. E as pessoas precisam entender isso, né? Agora eu vou ler o que vocês escreveram. Serginho perguntou: a pedra seria a centelha divina também? A centelha divina, Serginho, seria quem nós somos, né? Nós somos centelhas divinas. Nós somos criação divina, né? A pedra seria muito mais o que guia, né, essa centelha divina. Para onde leva essa centelha divina? Tá? Deu para entender? Aí o Serginho comentou aqui também: já tive conflito espiritual e pedi ajuda a Deus, ao meu anjo da guarda, e tive resposta no dia seguinte. Isso é fantástico, né? Boa noite, Ariadne. Boa noite, Edu do Estudo Espírita. Boa noite, Mitico. A Helena: só percebo os sinais. Ou é explícito ou já foi. Eu também tenho um pouco disso, viu, Helena? Eu também tenho um pouco dessa questão aí de bugar, de não estar tão... Mas essa questão de não perceber está muito atrelado também à questão de a gente poder... Vou voltar. Quanto que a gente está ligado à espiritualidade para absorver esses sinais. Quanto mais íntimo é a nossa conexão, mais fácil é também de nós conseguirmos perceber esses sinais, né? Aí, Alane: anos atrás eu perdi uma amiga e 2 dias antes dela falecer... Anos atrás perdi uma amiga, 2 dias antes dela falecer eu tive a intuição de ir no hospital para visitá-la. Eu fui e cheguei em casa confortada. Lembro da reação dela quando me viu na segunda-feira, ela faleceu. Nossa, é impressionante, né? A conexão, né? A espiritualidade dá aqueles sopros, né? Aqueles avisos: olha, vai lá ver tal pessoa, lembra de tal pessoa? Procura ela. E a Miti confirmando, né? O pedi e obtereis. É isso aí. Tá travado para vocês também? Que o meu sinal aqui tá travado. A Edna comentou: penso que não é um sinal, mas passei por uma situação que respondi a Deus. Recado recebido devido à constância das situações vividas. Não deixa de ser um sinal, né, que a espiritualidade nos manda, né, Edna? Se existe constância nessas situações, é a espiritualidade sempre lembrando, né? Sempre avisando: olha, tá aqui, presta atenção, se liga. E aí uma hora a gente pega aquilo e vamos ver se é isso mesmo, né? Stargirl Joy: sempre tenho revelações e sonhos e intuição forte, confio 100%. É isso mesmo, é um caminho, né? É um caminho. Tem muita gente que tem esse recebimento de informações justamente através dos sonhos, porque durante o sono nosso corpo está mais desligado da matéria, né? Quanto mais espiritualizado a gente é, mais a gente acaba conseguindo perceber esses recados. Então, quando a gente está aqui tô encarnado,
eu sou um cara que não tem uma mediunidade ostensiva, né? Então eu preciso dessa intuição, dessa ligação com a espiritualidade muito forte constantemente, para que eu tenha essa percepção. Quando eu estou desligado da matéria durante o sono, os recebimentos, né, de informações, eles são mais sutis e eles são mais objetivos. Então, se a gente está espiritualizado, se nós somos espiritualizados, nós vamos receber isso através dos sonhos e nós vamos... Aí vem uma outra parte, nós vamos nos lembrar, mas não necessariamente, né? Às vezes a gente pode ficar com aquilo na cabeça. E eu vou dar uma dica, né? Uma dica que eu recebi. Essa dica funciona, tá funcionando para mim, né? Eu sempre brinco que eu tenho a mediunidade de pedra, que não sei o que eu não tenho percepções. E eu tenho um problema muito grande, muito grave, que eu tinha, de não lembrar de sonhos. Eu sempre falei para as pessoas que eu não lembrava de sonhos, tal. Tinha muita dificuldade de lembrar e quando sonhar, eu não lembrava que sonhava, inclusive, tá? Não é não se lembrar dos sonhos. Era pior, era não se lembrar que sonhava. E aí, uma amiga que é muito igual a você, o Star Girl Joy, de ter acesso às informações dos sonhos, ela falou assim, Rafa, ela fala pra mim e pra várias outras pessoas que estão aqui também, né? Rafa, anota os sonhos, né? Então, acordou durante a noite, aquilo tá fresco na cabeça, escreve o sonho. Acho que desde dezembro eu tenho feito isso, novembro, dezembro, e é impressionante como funciona, né? Eu não digo que eu tenho recebido intuições durante o sono, mas eu tenho anotado tudo. E muitas vezes acaba sendo desconexo, um sonho que você sonha com pessoas que você não conhece, né? E aí você consegue distinguir o que pode vir a ser uma intuição ou que de fato é uma divagação afetada da mente, né? Da criatividade, enfim. Manifestação também da parte material no espiritual. Mas assim, anotando tudo, o que acontece? Tem coisas que às vezes pode parecer que não tem nada a ver, mas que pode trazer alguns simbolismos pra gente, pra atenção, pra essa questão de receber informação e recado. Então, a dica que eu trago é essa, né? De escrever ou acorda e grava um áudio com o que você está lembrando rapidamente e depois você transcreve aquilo e deixa guardadinho. É impressionante a quantidade de vezes que eu comecei a me lembrar dos meus sonhos. É muito legal, isso funciona muito bem e isso pode ser uma dica que vocês podem estar trazendo para a vida de vocês. A Leila comentou aqui, eu sempre recebo umas notificações de que algo vai acontecer ou está acontecendo. E a Michele, minha mediunidade me chamou 20 anos atrás quando minha intuição falava que meu avô tinha falecido. E horas depois nos avisaram do falecimento dele. Foi a maior transformação da minha vida. Muito doido, né, Michele? E como que você lidou com isso depois? Você disse que foi transformador na sua vida. Foi transformador para bem ou foi um transformador para você ligar um sinal de alerta? Porque tem gente que fica perturbado com isso, né? Eu tenho muita gente que vem no meu privado e fala, olha, eu sonho com coisas que vai acontecer e isso me tira o sono, né? Me perturba. Tem gente que tem essa dificuldade de lidar com isso. A Helena aqui, em sonho eu tive alguns encontros, inclusive sonhei algumas vezes com minha tia falecida. Uma das vezes contei que ela já tinha feito a passagem, ela chorou muito. Depois, o último sonho, estávamos fazendo coisas cotidianas. Sinto que foi um entendi e vou progredir por aqui. Olha que interessante. E é legal, né, essa correlação. Quando esse tipo de sonho com alguém que já faleceu, a possibilidade de acontecer de verdade é muito grande, né?
Porque querendo ou não, essas pessoas já estão desprendidas. E ainda mais quando elas acabam trazendo orientações e tudo mais. Aí a Miriam comentando aqui. Hoje amanheci e me lembrei-me de você e rapidamente entendi que recomeçaria a fazer o evangelho no lar. E aqui estou, graças a Deus, minha conexão com o alto. É a conexão com o alto. É isso aí, né? Mas a Miriam e eu, nós temos uma história de muitos anos, né? Então, quem sabe, né? Quem sabe ela não foi orientada ou não nos encontramos em sonhos. Eu não me lembro. Senão eu teria transcrito e eu teria falado com você hoje de manhã. Mas porque recentemente eu sonhei com um casal de amigo muito próximo, que eu não vejo há muito tempo, e na hora escrevi e eu mandei mensagem pra pessoa. E olha que louco, eu sonhei com a pessoa, tinha sido aniversário dela no dia anterior, eu tinha esquecido. Nossa, mas na hora eu mandei mensagem e falei, cara, sonhei com você e olha, parabéns. Esqueci que foi seu aniversário, mas tá aqui, olha, meus parabéns e deixa eu te falar do meu sonho. Foi assim, olha que legal. Aí a Rosana, recebi a bênção de estar junto da minha avó quando ela desencarnou. Fui avisada que ela estava partindo e não deu para ir na mesma noite. Eu fui logo na manhã seguinte. Eu tenho certeza que ela me esperou. Olha que coisa bonita. Se sentiu abençoada, Rosana. Aí me tico, Rafa, aqui a minha mediunidade é ostensiva. Minha irmã tem medo de quando eu começo a alertar sobre alguns fatos ou quando eu falo que algo vai acontecer. Sempre acontece o que eu falo. Tem gente que tem muito medo disso. Tem muita gente que tem medo. Que bom que você, eu acho, né? Aparentemente do jeito que você me traz, mas que bom que você aparentemente tem um controle emocional sobre isso, né? Que essa é a parte difícil. A Michelle foi transformador pro bem, trazendo a minha pergunta para ela, né? Aprendi a lidar com a mediunidade e assim ajudo outras pessoas através do dom da cura. Essa é a maior riqueza que a mediunidade pode trazer, né? Nos auxiliar, nos ensinar a servir as pessoas. E isso faz com que seja abençoado esse presente divino. Beleza, gente. Então, o Giba tá até já comentando com os nomes para as nossas vibrações. Peço que vocês coloquem aí os nomes para a gente fazer as nossas vibrações e vamos para o nosso encerramento também. Deu para entender a mensagem? Então, focado, né? Profecias e revelações ligadas a Jesus, principalmente. Aquilo que Jesus trouxe e o fortalecimento da questão da pedra angular dentro de cada um de nós, do que é aquilo que nos representa, né? Para fora. Então, nesse momento eu vou tomar uma aguinha antes de fazer a nossa prece. Então, que nós possamos fechar os nossos olhos, que possamos sentir todo o carinho, todo o bem-estar, toda a energia que a espiritualidade tem por nós e nos tem acolhido durante a noite de hoje, durante todo esse evangelho. Vamos sentindo essa energia emergindo de nós, de dentro para fora. Saindo de todo o nosso corpo, extrapolando aonde quer que estejamos dentro da nossa casa, ou os outros ambientes. Sejamos pura luz e que possamos oferecer as nossas melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos, sentindo sair do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos, e que a espiritualidade possa juntar todas essas boas energias e direcionar para o bem universal.
direcionar para o planeta Terra, para todos os povos que aqui vivem, por aqueles que se encontram em conflitos, em guerras, para os povos que vivem a miséria e a fome, para aqueles que vivenciam desastres naturais. Vamos vibrando pelo Brasil, por todo o nosso país, por todas as capitais, pelos dirigentes da nossa nação, por Brasília. Vibremos pelos sofredores do corpo e da alma. As pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que estão perdidas nos vícios, abandonadas pelas suas famílias. Vibremos as crianças nos orfanatos, os idosos nas casas de repouso, os encarcerados nas prisões. Vibremos as pessoas que vivenciam qualquer tipo de violência em suas casas ou que estejam acamadas em seus lares. Vibremos aos hospitais, aos profissionais da saúde, aqueles que estão acamados nas UTIs. Que nesse momento a espiritualidade possa olhar com amor, com carinho e cuidar de cada uma das pessoas que tiveram seus nomes colocados, digitados nesta live, na postagem de divulgação deste evangelho. Que cada uma dessas pessoas, encarnadas, desencarnadas, possa receber nesse momento esses bons fluidos, que possam lhe auxiliar, que possam lhe tratar, que possam lhe restabelecer física, mental e espiritualmente. Que todo esse amor possa atingir os seus corações. Que possamos visualizar uma dessas pessoas ou a nós mesmos, em especial recebendo um banho de bênçãos. Que essa chuva de amor possa tomar conta de todo o seu ser. Que ela receba todo esse amor e carinho. E que junto com as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, que neste momento fluidificam as nossas águas, possamos pedir que cuide de nós durante o nosso sono, durante o nosso repouso, que durante o descanso do corpo físico, a cada dia desta semana, o nosso espírito possa ser tratado, nossa alma possa ser cuidada, regenerada em suas energias, para que tenhamos um dia seguinte melhor, mais conectado com Deus e com toda a espiritualidade. Que possamos deixar uma vibração especial onde for necessário, encaminhado pelos amigos do alto.
E assim, pedimos ao Pai que cuide de nós, de nossa família, ao longo de toda essa semana. Nos proteja em seu amor, em suas bênçãos, que possamos criar uma cúpula ao nosso redor, nos isolando do mal, nos protegendo de todo e qualquer mal, mas que façamos a nossa parte dentro dessa proteção, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando das nossas palavras, cuidando dos nossos sentimentos e das nossas ações. E encerramos este Evangelho gratos do fundo do nosso coração quando dizemos a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. E assim damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje, pessoal. Muitíssimo obrigado pela companhia, pela participação de vocês. Que nós tenhamos uma semana cheia de luz, de muitas bênçãos, e nos vemos no próximo domingo com mais um Evangelho no Lar. Combinado? Então, combinado. Olha, não vi a Muri, agora estou vendo a Muri aqui. Oi, Muri. Oi, minha mãe. Também não vi minha mãe aqui no Evangelho. Estão comentando agora só no encerramento. A Aparecida, que está sempre nos comentários ali, mandando mensagem para mim. Clarissa também não tinha visto. Boa noite, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. Cláudia Ferreira. Beijo no coração de todo mundo. Bom descanso para todos e até semana que vem.